Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome de Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame com louvor seu vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos
a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos A seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança e todo aquele que vô-la pedir. Fazei o bem, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajaram o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis,
porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, celebramos hoje com toda a igreja este 6º domingo do tempo da Páscoa, já nos aproximando do final deste tempo pascal. E a palavra de Deus deste 6º domingo, a liturgia de 6º domingo, já vai nos preparando para as 2 grandes celebrações que, se Deus quiser, iremos viver nos próximos domingos. No próximo domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor, e daqui a 15 dias, a grande solenidade de Pentecostes. Então, a palavra de Deus, nessa liturgia, vem preparar o nosso coração, o nosso ser, para podermos já compreender o sentido dessas celebrações e já nos predispormos, a celebrarmos com toda a fé e alegria, acolhendo esses mistérios do Cristo na nossa vida. Mas essa palavra tem, meus irmãos, ainda o sentido de trazer esperança para o nosso coração. Jesus, que é neste capítulo 14 de São João, que nós estamos ouvindo nestes dias, Jesus, no seu discurso final, o seu discurso de despedida diante dos seus apóstolos na última ceia, na Quinta-feira Santa. E Jesus anunciando a eles que daqui poucos dias ele não estará mais fisicamente junto dos seus. O Senhor, ele já vislumbra ali o mistério da sua paixão, toda a sua entrega, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E também a sua volta para junto do Pai. O Senhor sabe que está terminando a sua missão com Deus encarnado aqui no nosso meio. Porém, os seus discípulos, os seus apóstolos, eles permanecem no mundo. E eles terão que levar adiante esta grande empreitada do reino de Deus. E Jesus, então, com a sua palavra, vem trazer paz, tranquilidade ao coração dos seus apóstolos, mas também para fortalecê-los na fé, para que eles possam permanecer firmes e possam levar adiante a missão que o Senhor deixará para toda a igreja, de continuarmos no mundo a missão, de anunciar a palavra de Deus, de trabalhar na construção do reino de Deus. E assim o Senhor prepara o coração dos apóstolos para acolherem o dom do Espírito Santo. E por isso Jesus diz: eu vou para o Pai. Daqui poucos dias o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. Porque eu vou, mas não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Paráclito, um outro defensor, que é o Espírito da verdade. Ou seja, Jesus já faz ali aos apóstolos e a todos nós a promessa do Espírito Santo. Ele vai para junto do Pai, mas não para se afastar de nós, não para se afastar do mundo, mas para permanecer presente no meio de cada um de nós, através do dom do Espírito Santo. O Espírito da verdade, o Espírito que nos ensina, o Espírito que nos faz compreender toda a verdade, todo o ensinamento de Jesus. E o Espírito que é a própria força de Deus em cada um de nós, para que possamos no dia a dia da nossa vida viver a nossa missão. Vivermos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, como verdadeiros discípulos e missionários de Jesus Cristo.
Sem o dom do Espírito Santo, ninguém se torna discípulo de Jesus, porque é o Espírito quem nos faz compreender a verdade. É Ele que nos faz compreender todo o ensinamento de Jesus. E é Ele quem nos dá a capacidade, a força, a determinação para podermos viver no mundo essa nossa grande missão de cristãos. E Jesus diz que Ele enviará o seu Espírito a todos aqueles que o amam. Quem ama a Cristo recebe do seu próprio Espírito, passa a viver no mundo a própria vida de Jesus. E Jesus diz quem são aqueles que o amam. Aqueles que me amam guardam a minha palavra. Aqueles que me amam vivem, colocam em prática o meu mandamento. E o mandamento de Jesus é justamente o mandamento do amor. É assim que nós manifestamos o nosso amor por Jesus. É vivendo a sua palavra. Mas só vive a palavra de Jesus aquele que acolhe o dom do Espírito Santo. Aquele que deixa de fato a sua vida ser conduzida pelo Espírito que Ele, junto do Pai, envia a cada um de nós. Ou seja, a igreja nasce desse dom do Espírito. É o Espírito Santo que faz nascer essa igreja discípula e missionária de Jesus, que vai com alegria todos os dias levando adiante o testemunho de Cristo em todas as realidades do mundo. Pois sabemos que a salvação que o Cristo nos trouxe não é apenas para um grupinho, apenas para algumas pessoas, mas a salvação de Jesus é destinada a toda a humanidade, a todos aqueles que com alegria, com o coração aberto, acolhem o dom da sua palavra, acolhem o seu ensinamento e vivem, segundo a palavra de Cristo, vivem segundo o próprio testemunho que o Cristo deixou no mundo para cada um de nós. E aqueles que acolhem a palavra de Jesus, acolhem a palavra do reino, acolhem em si a própria alegria. A verdadeira alegria nos vem da acolhida da palavra de Cristo e principalmente do dom do Espírito Santo. E é isso, meus irmãos, que nós vemos hoje também na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde nos mostra hoje Filipe, ele que foi um dos discípulos de Jesus, escolhido ali entre os 7 primeiros diáconos da igreja, junto com Estevão. E após a morte de Estevão, que morto também por anunciar a palavra de Cristo, pela sua fidelidade à palavra do Senhor, desencadeou uma grande perseguição entre os cristãos de Jerusalém. E assim o livro dos Atos dos Apóstolos vai entrando numa nova etapa. Até então, tudo está ali focado, direcionado à comunidade mãe de Jerusalém. A ação dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, dessa comunidade nascente na cidade de Jerusalém. Mas agora, por conta dessa perseguição, os discípulos vão se dispersando, vão indo para outras localidades, fugindo da perseguição, fugindo da hostilidade dos inimigos de Cristo, mas não fugindo da missão. E por isso, para onde os discípulos se dispersam, eles levam consigo a palavra, levam consigo o testemunho do ressuscitado. E justamente é isso que nós vemos aí hoje, nesse testemunho de Filipe, que os Atos dos Apóstolos apresentam. Ele, fugindo da perseguição, ele vai em direção a Samaria. E lá ele começa a anunciar a palavra de Jesus. Ele dá ali o testemunho do Cristo ressuscitado, que enche de alegria aquele povo, que acolhe o testemunho de Filipe. E podem contemplar a ação do Deus libertador na vida daquele povo, através de tantos sinais que foram realizados através do discípulo, de tantas pessoas libertas, dos espíritos maus, daqueles que eram possessos foram libertos, dos aleijados que foram curados. E ali eles veem essa ação salvadora e libertadora de Deus, através da palavra e do gesto, das obras que Filipe realiza no meio daquele povo, guiado sempre pelo Espírito Santo. E ali, justamente no território da Samaria, a Samaria era vista pelos judeus como um povo praticamente pagão, como um povo impuro, por conta da sua mistura
de sangue, né, israelita, mas também de pagãos. E por isso os judeus não gostam dos samaritanos, os excluem. Mas os discípulos de Jesus rompem com todas as barreiras, né, de preconceitos e de divisões. Então Filipe é o primeiro a chegar na Samaria e levar até aquele povo o testemunho de Cristo. E o povo da Samaria acolhe com alegria a palavra do Senhor. E os apóstolos, então, em Jerusalém, a saber, né, quando ficam sabendo que a palavra de Deus é acolhida também pelos samaritanos, enviam então para Samaria Pedro e João. E eles vão lá como que para fiscalizar ali aquilo que está acontecendo. E com certeza ficam felizes em ver que também os samaritanos acolheram o testemunho do reino, acolheram o testemunho do ressuscitado. E ali então, mas eles sabem que eles ainda não são ainda verdadeiros cristãos, não fizeram uma verdadeira acolhida da palavra de Cristo. Estavam ainda apenas admirados, claro, com todos os sinais que Filipe realizou, com a graça de Deus que se manifestava diante deles, através da palavra e daquilo que Filipe realizava. Mas ainda faltava algo essencial para fazerem de fato uma escolha verdadeira por Cristo, que era acolher o Espírito Santo. Então os apóstolos Pedro e João impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. E ali sim, ali nasce, então naquela localidade, ali uma nova comunidade do reino. Ali sim, nasce agora uma nova comunidade de discípulos, de seguidores de Cristo, porque acolheram o seu Espírito. Então, meus irmãos, esse relato dos Atos dos Apóstolos mostra que para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros membros da comunidade do ressuscitado, não basta apenas ficarmos admirados com a beleza da palavra de Deus, admirados com os sinais, com os milagres que Deus realiza por meio, né, dos seus discípulos, mas é quando fazemos de fato uma verdadeira adesão à vida de Cristo. Quando temos em nós realmente o desejo de viver a própria vida do Senhor. E isso acontece através da acolhida do Espírito Santo. É isso que aconteceu na vida dos samaritanos. Enquanto era só Filipe que estava ali, eles acolheram até com alegria a palavra, mas não tinham feito ainda uma escolha decisiva pelo caminho de Cristo. Mas com a chegada dos apóstolos, com a imposição de mãos, com a vinda do Espírito Santo sobre eles, aí sim, se tornaram homens e mulheres novos, se tornaram novas criaturas e passaram sim a integrar agora a comunidade daqueles que creem e anunciam a vitória do Cristo ressuscitado. Então isso para dizer para nós só somos verdadeiros cristãos unidos à igreja. A igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, a igreja que tem como seu sinal maior de comunhão, de unidade, o Santo Padre, o Papa, sucessor de Pedro. Unidos a eles, unidos à doutrina da igreja, perseverantes no ensinamento dos apóstolos, nas orações, na comunhão fraterna, é que nós somos de fato esta igreja de Jesus Cristo. Então é preciso que nós também compreendamos hoje, nos nossos dias, que nós fazemos parte desta igreja. A nós também é anunciado a palavra. Nós, no nosso batismo, recebemos o dom do Espírito Santo. E por isso, fazemos parte da família de Cristo. Formamos o seu corpo vivo, que é a igreja, presente no mundo, que continua a missão redentora do Senhor, anunciando a palavra e trabalhando na construção do reino de Deus. Graças ao Espírito Santo que Jesus enviou do Pai para cada um de nós, para nos fazer continuar vivendo com alegria cada dia a nossa missão. E assim nós somos chamados, como Filipe, como os apóstolos, meus irmãos, a darmos sempre este testemunho da verdade, deixando que o Espírito da verdade haja em cada um de nós, que Ele nos guie na nossa vida e na nossa missão, para que possamos, como nos disse também São Pedro, na segunda leitura de hoje, darmos a razão da nossa esperança a todos aqueles que a pedirem.
E dar às pessoas a razão das nossas esperanças é testemunhar para elas a nossa fé em Jesus Cristo. Qual o motivo da nossa fé? Por que cremos no Senhor? E esse testemunho nós devemos dar através da nossa vida e imitando em nós as próprias ações de Jesus. Por isso o apóstolo nos diz, é preciso fazer o bem, é preciso dar o testemunho, mas dar a todos a razão da nossa esperança em Cristo, mas de forma tranquila, serena, né? Não com força, não com violência, mas a partir do próprio testemunho do Senhor, que foi sempre manso e humilde. E é dessa mesma maneira que nós devemos testemunhar a nossa fé. Nós vivemos aí no mundo onde tantas vezes somos cobrados, tantas vezes a nossa fé é hostilizada, né? Muitos zombam da nossa fé. Mas mesmo diante desses, nós devemos dar a eles a razão da nossa alegria, mas sempre fazendo o bem, rezando por todas as pessoas, né? Buscando viver bem com todos os irmãos, mesmo com aqueles que não nos compreendem, ou até mesmo com aqueles que nos perseguem, com aqueles que são os nossos inimigos. E diz São Pedro que é assim que nós vamos de fato vivendo essa nossa comunhão com Jesus Cristo, vivendo no mundo da mesma maneira como Ele viveu, fazendo bem e testemunhando a todos a palavra do nosso Deus. E São Pedro ainda nos chama também, nos exorta a sermos fortes, mesmo diante das perseguições, como nós vimos aí nos Atos dos Apóstolos. Os discípulos de Jesus, ao serem perseguidos, a estarem diante daqueles que o hostilizavam, eles não desanimaram, mas cheios do Espírito Santo, cheios da paz do ressuscitado nos seus corações, eles continuaram fazendo bem a todas as pessoas e indo adiante, indo a todos os lugares, levando a palavra de Deus. E é assim que nós também devemos fazer, enfrentar os sofrimentos, mas com a mesma postura de Jesus. E assim, fazendo bem a todas as pessoas. O apóstolo diz que é melhor sofrer, mas sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal. E no mundo que nós vivemos, nós sabemos que é difícil fugir do sofrimento, né? Sofremos de todas as maneiras, mas nós como cristãos devemos ter essa consciência, que nós sofremos por fazer o bem, e por isso nós não desanimamos. Né? Sabemos que o sofrimento muitas vezes é consequência dessa nossa fidelidade a Deus. Quanto mais fiel a Deus nós somos, mais o mundo vai querer nos causar sofrimento. Mas nós enfrentamos com garra, com coragem e com o nosso coração cheio de paz, cheio de alegria, porque o Espírito do ressuscitado habita em cada um de nós. E nós vamos adiante, realizando a nossa missão e buscando fazer o bem a todas as pessoas, mesmo aqueles que nos causam mal, que nos causam o sofrimento. Então, que o Senhor nos abençoe, que essa palavra de vida, de salvação, seja também hoje para nós essa palavra de esperança, de saber que o Senhor ressuscitado está sempre no meio de nós, e Ele permanece no mundo através de cada cristão que acolhe com amor o dom do Espírito Santo e se esforça cada dia, mesmo que em meio a sofrimentos, para viver a missão que o Cristo nos confiou. Então nós somos todos templos do Espírito Santo, e como templos do Espírito do Senhor, devemos manifestar ao mundo a presença de Cristo no mundo, através das nossas ações, sempre em comunhão com a vida, com a palavra e com as ações do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Ele nos abençoe e que seu Espírito Santo nos conduza para vivermos o verdadeiro testemunho e, vencendo os sofrimentos deste mundo, um dia vivermos também ressuscitados junto do Senhor, que vive e reina para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.